Nós começamos hoje uma série que tem a ver com o pai, né? De véspera do Dia dos Pais. Vamos falar aí pelo menos 3 finais de semana a respeito desse tema, reaprendendo a viver, e o subtema hoje na presença do Pai, reaprendendo a viver na presença do Pai. Tem muitas pessoas tendo que reaprender a viver nesse momento. Eu vejo às vezes reportagens na TV que de vez em quando mostram pessoas se recuperando até mesmo da Covid-19, que tiveram sequelas mais fortes. Alguns dos que me ouvem agora, talvez aqui na capela, ali fora, lá em casa, algumas pessoas talvez até tenham enfrentado a doença na sua versão mais severa, e algumas marcas muitas vezes ficam. Nós sabemos de pessoas com muita dificuldade para fazer até aquelas coisas mais simples da vida. Caminhar, que é uma coisa tão natural para a gente, mas que estão tendo que reaprender a viver, num certo sentido, sendo segurados pela mão. Esses quase 18 meses de pandemia que a gente está vivendo, eles já nos ensinaram uma porção de coisas. Nós tivemos que reaprender a viver sem ter tudo sob o nosso controle, ou pelo menos sem ter a sensação de que tudo estava no nosso controle. Pessoas também reconhecem ter reaprendido o valor dos relacionamentos, o valor das pessoas na nossa casa, os nossos amigos, os familiares, que são aqueles que nos momentos mais difíceis vão estar do nosso lado e vão nos segurar também pela mão. Mas infelizmente a gente também vê que nós precisamos reaprender a viver em sociedade, junto uns com os outros. Os problemas da pandemia, eles acentuaram ainda mais coisas assim que no nosso país são problemas estruturais. Revelaram que as pessoas parecem viver construindo muros de inimizade por conflitos, muitas vezes até de ideologias, o tempo todo. E quanto isso acontece com cristãos, com filhos de Deus, a gente como cristão precisa ouvir o que Deus fala sobre a nossa relação com Ele e com as pessoas que estão perto da gente. O texto bíblico de Efésios, capítulo 2, que nós lemos, ouvimos, ele nos ajuda a perceber que o povo de Deus precisa reaprender a viver na presença do Pai. Ouçam só o que diz lá. Vou colocar na tela para vocês. Talvez a Júlia pode colocar lá para fora e para quem está em casa também. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Quando Paulo fala que o ser humano é espiritualmente morto, isso quer dizer que por nós mesmos, nós estaríamos distantes de Deus, sozinhos na nossa existência. Se nós olhamos para a história maior da Bíblia, nós percebemos que o ponto não é que Deus tenha se ausentado e nos deixado sozinhos. Foi o ser humano que se afastou dele, deixando de ouvir, deixando de seguir o que Deus tinha ordenado. Com a desobediência, o ser humano passa a se esconder de Deus. E quando Deus vai ao encontro daquele homem, Adão, naquela situação de Gênesis 3, ele diz agora, a partir de agora, a vida vai ter sofrimentos. Viver distante de Deus, desde aquele momento, não seria uma exceção, mas a regra para todos. E uma consequência bem prática disso é visto na continuação do nosso texto hoje. Paulo fala não só para a humanidade como um todo, mas fala para um grupo que tinha se convertido à fé em Cristo e que não fazia parte do povo de Deus no Antigo Testamento. É para esse grupo que Paulo está falando. E olha só o que ele diz: vocês não eram povo de Deus, não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo, e neste mundo, por não serem povo de Deus, viviam sem esperança, viviam sem Deus. Isso é uma das coisas que ser espiritualmente morto quer dizer, é viver sem esperança, é viver sem Deus. Seria enfrentar os problemas, enfrentar os nossos medos e a própria morte completamente sozinhos, sem poder esperar qualquer coisa boa ao final.
Seria olhar as notícias tristes na TV ou no celular e não ter esperança caso aquela situação triste também chegasse na vida da gente. Esse é o normal do ser humano natural, como o apóstolo Paulo chama a gente em alguns momentos. Essa é a minha e é a realidade de cada um de vocês. Sem o arrependimento e sem o perdão de Deus. Mas vocês viram que na leitura bíblica tinha um mas. É uma notícia dura, mas tem um mas. Mas há uma boa notícia de Deus para nós. E o texto bíblico, ele continua: mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele, pela morte de Cristo na cruz. E mais, ele diz um pouco mais adiante, é por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, o que estava dividindo naquela época, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Mesmo o ser humano sendo distante de Deus e não podendo fazer por merecer, Deus não dá as costas, Deus não nos deixa sofrendo sozinhos. Vocês foram trazidos para perto de Deus, vocês podem ir até a presença do Pai. É como se Deus estivesse dizendo assim: você, mesmo com tantos medos, mesmo se sentindo talvez com a fé enfraquecida por tantas situações inesperadas que vêm, você pode vir sempre de novo até a minha presença. Por meio do meu Filho Jesus, é o Pai quem está dizendo: eu vou cuidar da tua fé, eu quero cuidar da tua vida, eu te seguro pela mão, como um pai segura. Uma outra coisa presente no texto é o fato de que aqueles primeiros leitores precisavam reaprender a viver com as pessoas ao seu redor. Depois de terem crido em Cristo, eles passaram a viver com Deus e com esperança, diferente do que era antes. E aqueles primeiros ouvintes estavam reaprendendo a viver agora guiados pela palavra de Deus, porque o Espírito Santo age pela palavra. Viver na presença de Deus quer dizer que Deus nos toma pela mão, segurando a nossa mão pela caminhada da vida. E como é que Ele faz esse segurar a mão? É pela Sua palavra. É assim que nós podemos reaprender a viver na presença de Deus. Deixa eu te mostrar alguns exemplos que tem no próprio texto que nós lemos. Esse aqui. Por meio do sacrifício... mostrei a tela errada. Vamos lá no 5. Por meio do sacrifício do seu corpo, Ele, Jesus, derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. E depois ele continua: portanto, vocês, os não-judeus, vocês não são mais estrangeiros, nem visitantes. Agora, vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus. Vocês são membros da família de Deus. Por que foi preciso Paulo escrever sobre isso? Às vezes, diferenças culturais, diferenças étnicas, né? Eu sou de uma etnia, você é da outra. Eu tenho um jeito de pensar, você tem outro. Diferenças ideológicas, elas nos dividem. Na época que Paulo escreveu esse texto de Efésios, tinha uma divisão, uma rixa entre os que eram judeus e os que eram não judeus. Paulo então usa uma comparação de um muro de inimizade. Um muro que foi construído também entre as pessoas. Pessoas que vivem na presença de Deus, eles não são mais guiados, não são mais orientados, identificados com muros de divisão da sociedade. Essas pessoas reaprendem a viver guiados pela palavra de Deus, que diz aquilo que está lá na tela. Vocês pertencem ao povo de Deus. Vocês não precisam mais viver com esses muros de inimizade entre vocês. Eu me pergunto, será que isso tem alguma coisa a dizer para nós que vivemos tão longe dessa divisão de judeus e não judeus, daquela época de Paulo, mas vivemos num mundo também bastante polarizado. Hoje as nossas diferenças são com outros nomes, mas continuamos tendo diferenças. Muitas vezes brigamos até. E brigamos num momento em que a pandemia revelou não só a nossa dependência de Deus e das pessoas que nós amamos, mas também revelou a nossa dificuldade de viver uns com os outros.
E a gente que crê em Jesus, a gente não está imune a tudo isso. Não basta dizer eu sou cristão e isso não vai me atingir. Pelo contrário, muitas vezes nós nos deixamos levar e acabamos imitando aquilo que o mundo que não crê em Jesus faz. E deixamos de imitar aquilo que Jesus faz e nos orienta a fazer. Por isso nós precisamos sempre de novo reaprender a viver na presença de Deus. Porque nós falhamos. Por isso a gente precisa dizer sempre de novo: Pai, me perdoa, me guia, me pega pela mão e me mostra o caminho que é o melhor para mim. É o que a gente faz a cada culto. Hoje o Sérgio nos dirigiu nesse momento de confissão e logo o pastor, em nome do próprio Deus, disse: olha, eu te pego pela mão, eu te perdoo e quero caminhar junto com você. Isso é como quando um pai caminha com o filho ou com uma filha segurando pela mão. O perdão é quando Deus, o nosso Pai, nos pega pela mão, nos coloca em pé de novo na nossa caminhada da vida, e essa caminhada vai continuar. Ela vai ter quedas, vai ter sofrimentos, vai. E Deus, mesmo nas horas mais difíceis, Ele continua segurando na nossa mão. Numa caminhada em que pai e filho andam lado a lado, quando não há pressa, dependendo da idade da criança, quem é pai de filhos pequenos vai lembrar disso, quem já foi, né? Já teve filhos pequenos. Quando não há pressa, o pai vai caminhando e a criança vai um pouco na frente, pulando, né? Querendo ganhar do pai, brincando, se distraindo. Mas o pai vai segurando na mão para não deixar que a distração da criança traga perigos para ela. Se ela vai para o lado da via, da rua, o pai troca de lugar com ela. O pai fica do lado mais perigoso da rua, para que ela fique do lado da calçada. E há momentos em que o pai segura ainda mais firme e diz: olha só, filho, filha, aqui está perigoso. Tem muitos carros passando aqui. A gente precisa esperar abrir o sinal para pedestre. Olha lá, espera o verde para daí cruzar na faixa de pedestre. O pai não vai te deixar sozinho, nós vamos atravessar juntos, eu vou segurar firme na tua mão. Num certo sentido, o ser humano precisa ser guiado pela mão de Deus e aprender e constantemente reaprender a viver na presença do Pai. Reaprender a viver na presença de Deus não é uma coisa que a pandemia nos ensina. A pandemia não ensina isso. Mas Deus pode usar a pandemia para nos mostrar que nós precisamos viver na presença dEle pela palavra. Que nos lembra, essa palavra nos lembra que nós somos o quê? O povo de Deus. Não somos deste mundo que cria tantos muros de inimizade entre as pessoas. Deus também pode usar as dificuldades, todas aquelas que a gente vive, para que nós reaprendamos a nos colocar mais de joelhos diante do Pai, diante de Deus. E colocar-se de joelhos diante de Deus é o tema do próximo final de semana. Vocês que estão aqui, vocês que estão no estacionamento, em casa, está todo mundo convidado a nos juntarmos de novo, seja pelo meio que for, para nós ouvirmos a palavra de Deus e aprender e reaprender a viver também de joelhos diante do nosso Pai. Que Deus nos guarde na sua palavra. Amém.